A história que eu vou contar hoje, nessa que é a parte 9 da série Monstros, foi transcrita pela primeira vez por ninguém mais, ninguém menos do que Teddy Roosevelt. Isso mesmo, o Roosevelt, ex-presidente americano. Ele contou essa história no seu livro The Hunter Wilderness, de 1892. E é o Roosevelt. Se foi o Roosevelt que contou, pode muito bem ser mentira, porque afinal de contas o cara era político. Seja como for, esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. E depois da vinheta, eu conto melhor essa história. Essa história ficou conhecida como o Incidente de Bauman. Bauman era um caçador de castores. E ele e seu companheiro, que também era caçador de castores, certa vez foram caçar e montaram um acampamento próximos ao rio Sabedoria, em Montana. O nome do rio já é interessante, Sabedoria. Pois bem, construíram o acampamento, construíram um abrigo, deixaram para trás, lá neste acampamento, suas coisas, víveres, roupas, utensílios, tudo lá. E foram montar armadilhas para tentar capturar os benditos castores. Esse processo é demorado. Eles voltaram ao acampamento apenas quando estava anoitecendo. E ao chegar no acampamento, notaram que alguma coisa havia acontecido. O acampamento estava todo destruído, todo revirado. O abrigo havia sido posto abaixo. O Bauman não se abalou muito. Ele apostou com o amigo dele que aquilo só podia ser obra de um urso. Mas o amigo dele ficou mais encafifado. O amigo dele é um cara mais nervoso, mais inquieto. E começou a fuçar, a olhar em volta, a olhar nas trilhas, a examinar o chão, as pegadas do acampamento. E daqui a pouco, com uma cara bastante assustada, ele olhou para o Bauman e falou: Bauman, esse urso estava o tempo todo andando em apenas 2 pernas. A princípio a gente até pode achar que não é tão incomum assim um urso se erguer sobre apenas 2 patas, ficar como um bípede, 2 pernas. Mas na verdade os ursos fazem isso apenas em determinadas ocasiões e não se movimentam assim o tempo todo. Então era uma coisa muito estranha. E naquela noite, após dar uma consertada no acampamento ali, reerguer o abrigo, eles foram dormir. E quando Bauman, lá pelas tantas, acabou ouvindo um barulho, despertou com esse barulho e olhou pela abertura do abrigo e viu uma perna enorme, um pé enorme do lado de fora do abrigo. Ele, claro, ficou bem assustado, entrou em pânico e atirou contra o que quer que fosse. Não se sabe se ele acertou ou não, porque, seja lá o que for, a criatura simplesmente fugiu em direção à floresta. Os 2 homens, então, claro, não dormiram mais e passaram o restante da noite segurando suas armas e sentados em volta do fogo, sem tirar os olhos das árvores da floresta que o cercava. Bom, aparentemente nessa história, a única coisa sábia que tinha ali era o rio, que se chamava Sabedoria. Porque o Bauman e o tal companheiro dele, que aliás não tem nome, ele não era importante o bastante para ter um nome. A fonte por onde eu cheguei a essa história não achou que valia a pena citar o nome do cara. Vai saber. Mas eles não eram sábios. Disso eu posso afirmar para vocês. Sabe por quê? Porque no outro dia, eles, ao invés de picar a mula, que eu não sei vocês, mas se eu tô lá, numa floresta, acampado, na beira de um rio, meu acampamento é atacado por uma criatura bípede estranha,
Eu vou dormir. Uma criatura com um pé imenso aparece na minha porta. Eu atiro nela, ela não morre, ela vaza. Cara, no outro dia, mal amanheceu, eu tô vazando, panelinha no ombro e ó. Mas os nossos amigos, o Bauman e o camarada dele, não fizeram isso. Eles foram montar armadilhas de novo. Porque caçar castor devia ser um negócio muito importante mesmo. Mais importante que a própria vida. E o que aconteceu? A tal criatura visitou o acampamento de novo. E ela destruiu o acampamento dessa vez? Sim! Porque provavelmente não era de perder a viagem. Quando o bicho ia lá, era para fazer serviço completo. Ele foi lá e destruiu o acampamento de novo. Quando eles retornaram mais uma vez à noite e se depararam com o acampamento mais uma vez destruído, aí a lâmpadazinha da sabedoria, acho que beber água do rio, finalmente fez efeito, né, do rio Sabedoria, e eles resolveram que estava na hora de partir. E assim que o dia amanhecesse, né, no outro dia, eles não podiam sair à noite, eles iam vazar. Uma decisão sábia, finalmente. Só que quando o dia amanheceu, eles acharam que não podiam ir embora sem recolher as armadilhas que haviam colocado. O que, na minha opinião, é outra bobagem, porque eu deixava tudo lá. Eu já tinha ido no primeiro dia, ver se eu ia ficar desmontando a armadilha depois. Mas eles decidiram que tinham que fazer isso. E aí, para fazer isso, eles cometeram um erro típico de filme de terror. Sabe aqueles erros clássicos de filme de terror? Tipo, você vai fugir do bandido e ao invés de sair pela porta, você sobe a escada? Você está num grupo e ao invés de todo mundo ficar junto para poder se proteger, vocês se separam? Pois é. O Bauman e o parceiro dele decidiram fazer isso, se separaram. O Bauman foi para a floresta para desmontar as armadilhas. E o parceiro dele ficou lá, embalando as coisas para que eles pudessem ir embora. Quando o Bauman retornou ao acampamento finalmente, ele percebeu de cara que o fogo estava apagado. Ele já deve ter achado estranho. Ele notou que todas as coisas estavam embaladas, o que ele deve ter achado bom. Só que, cadê o amigo dele? Cadê o parceiro? Ele começou a procurar e começou a chamar o amigo dele. Como o cara não tinha nome, eu sempre imagino ele gritando assim, amigo, amigo, né? Sei lá, tinha nome. Mas o fato é que ele chamou e não houve nenhuma resposta. Até que, infelizmente, ali caminhando, procurando, ele acabou encontrando o corpo do amigo dele. Estava estatelado no chão, com o pescoço quebrado e a garganta coberta de feridas. E naquele lugar onde ele encontrou o corpo do amigo dele, havia pegadas gigantescas por toda parte. Aí, finalmente, o Bauman caiu na real de vez e rapou fora. Largou tudo para trás, inclusive as armadilhas que ele tinha se dado ao trabalho de ir lá buscar. A única coisa que ele levou com ele foi o rifle. O resto ficou tudo para trás. O Bauman, como vocês devem ter percebido, sobreviveu. Tanto que ele pôde relatar essa história pra gente, ou pelo menos pro Roosevelt, né? Para que a gente possa ficar sabendo hoje em dia. Da história do Bauman, esse é o fim. Mas se esse é o fim da história, não é o fim das perguntas. Afinal, o que o Bauman viu? O próprio Bauman afirmava que ele achava que tinha visto um duende. E olha, quando eu lembro da história, das características da tal criatura que ele encontrou, e depois percebo que o Bauman afirmava que devia ser um duende, cara, das duas umas eu fico pensando. Ou o Bauman devia ter bebido muito mais água do rio Sabedoria para ver se ele adquiria alguma, porque ele não tinha nenhuma. Ou ao contrário, ele devia parar de beber
alguma outra água, dessa vez provavelmente ardente, que ele bebia. Ou ele ficou pancada mesmo, né? Porque um duende gigantesco. Bauman nem sabia o que ele estava falando. Os criptozoólogos, claro, aposto que todo mundo aí já pensou nisso, os criptozoólogos afirmaram que devia se tratar de um Bigfoot, de um pé grande, um que estava meio pistola. Pode ser. O próprio Roosevelt afirmava que não tinha certeza, que podia muito bem ter sido simplesmente algum animal. E eu, particularmente, digo para vocês que o Roosevelt deve ter inventado isso, na minha opinião, porque senão ele não ia ter uma história pro livrinho dele, né? De qualquer maneira, o incidente de Bauman rendeu esse vídeo e eu já estou feliz por isso. Se você está chegando no canal agora por esse vídeo, dá uma chance pra gente, não precisa nos julgar tão mal, a gente pode fazer melhor, nem sempre faz, mas a gente pode. Dá uma olhada aí nas playlists do canal, vai ter coisa que lhe interessa, tem muitos assuntos. Se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente. Para aqueles que sempre me acompanham, que sempre me dão o prazer da sua companhia, abraços, fui!